tudo bem? Eu sou Angélica Hellish, eu estou aqui para falar sobre o episódio número 10 da segunda temporada, Konomono. Pois é, quem está acompanhando aqui sabe que toda semana eu falo sobre episódio da série Hannibal, estou fazendo a revisão. Essa semana eu estou um pouco atrasada, muito trabalho, muito calor e tal, e aproveitando aqui o comecinho, já quero até dar uns avisos, né? O que que acontece? A gente costuma fazer quarta-feira, hoje, né? Na data que está sendo gravado aqui esse podcast, só em áudio. Eu tô sem muito ânimo de aparecer na cam. Costumamos fazer o Call Crime, só que essa semana é de feriado prolongado, tá todo mundo trabalhando muito. Sexta-feira, provavelmente não, com toda certeza a gente vai falar sobre um filme de terror dos anos 80 delicioso, chamado Night of the Creeps. Então, quem está acompanhando sabe que a gente está sempre entregando muito conteúdo, né, gente? E Hannibal, claro, é uma delícia, só que eu acabei atrasando, né? Porque eu costumo gravar na segunda, e não gravei segunda, tava muito calor. Eu gravei terça, que trabalhei demais. Quarta-feira, agora eu tô em casa aqui. Porém, o tal negócio, né? Já aproveito para fazer uns avisos aqui logo no comecinho. Lembrando que a gente está precisando muito de apoio para poder comprar equipamento. Se você gosta do nosso podcast, gosta das nossas lives, gosta do nosso trabalho, gosta do que vai vir agora aí no mês de outubro, gente, a gente sempre faz um conteúdo tão legal no mês do horror, né? Fora o nosso conteúdo de pesquisa de cinema alternativo, cinema clássico. Não deixe de nos apadrinhar, tá? É, Padrinhamento é bem fácil, é só você ir lá no nosso site, tá? É masmorracine.com.br ou masmorracine.wordpress.com. Lá tem as maneiras de nos apadrinhar, tem pelo Padrim, pelo Colabore Aí, né? É um apoio mensal que a gente sempre pede pro pessoal, se puder, óbvio, né? Tá tudo tão difícil para todos, né? Doar sempre acima de R$ 10, porque o apadrinhamento sempre cobra um valor, né? Aí tá passando ao fundo aqui algumas cenas do episódio que eu vou comentar. E então, ficou muito grato, obrigada por aparecer aqui, obrigada por assistir o vídeo, tá? E lembre-se de assinar o podcast, porque eu tô colocando esse podcast no site, tá? Ou seja, tá saindo no feed normal do Masmorra Cine. E também tô colocando lá no que eu criei, né, para ele, o Festim, tá? Que é coloco no Spotify, né, e tal, né? Eu não gosto muito de utilizar essas outras plataformas, porque depois que eu vi que eles encrencam muito com música de fundo, aí eu, sabe, deu aquele desânimo. Mas de qualquer maneira, então, tô aqui gravando para vocês. Então, esse episódio aqui, o Konomono, é o 11º episódio. Na verdade, eu falei décimo, né? O 11º. Então, é isso. A gente até dá uns brancos, né, na cabeça, normal. Aqui na nossa listagem de podcasts, já é o podcast número 24, né? A direção do David Slade, roteiro do Jeff Fleming e Anne Black e, claro, do Brian Fuller. Essa série, gente, ela não cai a qualidade dela, é muito raro cair a qualidade dessa série. Esse episódio aqui, a gente vem se encaminhando aqui para o final da temporada e a gente sabe até o que vai acontecer, né? Vamos lembrar que no primeiro episódio você já tem uma briga fenomenal ali do Hannibal com o Jack Crawford, né? Então, uma briga sangrenta. Então, você sabe que ele está em vias de ser descoberto, né? Tanto que a terceira temporada ele vai estar em outro país e tal. É muito interessante e muito angustiante também esse final de temporada. A gente vai ter o quê? Depois desse episódio são apenas 2 episódios, né? O último é o Mizumono. Mas aqui a gente tem, é muito interessante, fazer a revisão tem sido ótimo, porque você consegue ver todas as nuances de atuação. Os diálogos não precisa nem falar, porque sempre são diálogos primorosos, né? A série, o Brian Fuller, os roteiristas todos, eles levam isso com uma seriedade, com uma profundidade e colocam assuntos, sabe, que não são palatáveis, né? Muito é falado nesse episódio, como na série, algumas coisas assim que são críticas assim, a essa, para quem é cristão, né? Talvez seja chocante, essa coisa de Deus, né? O Deus que permite, né, e que as pessoas julgam cruel, né? Então, muito interessante os diálogos que relacionados a isso daí, né? Vamos lembrar que no episódio passado a gente tem aqui essa questão da Fred Lounges, né?
não à toa o episódio vai realmente ter, né, essa questão da Fred Lounds, porque igual vamos entrar, inclusive, muito mais na questão Dragão Vermelho, né? Para quem lembra do filme, etc., né? O que acontece com o Fred Lounds, né, no filme Dragão Vermelho, e ele é incinerado, né? Bom, aqui vamos ter, claro, aquelas visões, né, que representam as coisas que o Will sente, né? Então o episódio começa ali numa floresta muito escura, tem aquele veado preto que ele representa, né, o ego, né, o alter ego do Will, né? Enquanto isso, aquele mendigo, aquela figura chifruda e assustadora que é o Hannibal Lecter, está se aproximando, né? E você vê que esse veado, ele está se transformando, ele está tá sangrando, tal, ele está se espalhando sobre a neve. E dentro desse veado sai uma membrana, e dessa membrana sai um homem, que é o Will, né? É como se estivesse parindo ali uma outra personalidade do Will. É claro, a gente recorda aqui no episódio anterior que você tem o Will conversando com o Hannibal, e agora eles conversam claramente sobre assassinatos, sobre a questão de comer pessoas, né, do canibalismo. Então, essa evolução, né, essa transformação do Will enquanto um assassino, e ele faz isso, eu faço a leitura que ele precisa provar para as pessoas quem é o Hannibal, e para que ele consiga fazer isso, ele, obviamente, ele precisa que o Hannibal confie nele o suficiente para que ele entregue tudo, né? E ele consiga enredar o Hannibal de uma maneira que ele consiga provar que tipo de pessoa que ele é. Aqui vai ter um prato, né? É um prato que ele é de uma crueldade, né? E é assim, não vamos ser hipócritas, eu também sou uma pessoa que como carne, né? E tal, mas a maneira como as pessoas comem essa carne, você pode escolher se é de uma maneira muito cruel, até na questão do abate, na verdade, não tinha esse diálogo no episódio anterior, a questão do abate, o medo do animal que é abatido, como ele altera o sabor da carne. Então aqui o Hannibal vai servir para o Will prato, né, que ele é um prato muito estranho, porque é assim, é um pássaro que ele é afogado no armaganac, eu acho que é armaganac, não lembro, não sei se é um conhaque, é uma bebida assim e tal. E ele tem que ser afogado, né, esse prato. E esse pássaro, ele é assado todinho. O Hannibal chega com aquela bandeja pegando fogo, né? E eles têm que devorar aquele pássaro todinho, com tudo, com ossos, né? E tal. Então eles têm ali aquela conversa enquanto eles estão comendo, né, se alimentando, né? E inclusive o Hannibal fala assim, isso daí é uma espécie de maneira de você sorver a vida, né? Você aumenta o seu brilho, a sua energia e tal. E falar algo assim, né? Que evoca essa espécie de coisa. Você devorando vidas, você devora a vida, né? E o Will até fala, mas esse pássaro não se encontra em extinção, né? Aí o Hannibal responde assim, e todos nós não estamos? Então é claro que ele é muito, né? Ele é uma falsa simetria, né? É o tal negócio, assim, a gente... não- parece que eu tô me justificando, e sim, é uma justificação. Eu falo, sempre brinco que eu sou peão, porque eu preciso comer arroz, feijão, carne. Eu sinto que eu preciso dessa. Eu não consigo ter aquela alimentação super equilibrada, de comida vegana, etc. Eu não consigo ter esse ritmo, porque isso daí, a pessoa querendo ou não, vai desculpar, também envolve você ter um pouco mais de situação financeira, né? O mundo é tão cruel que até para você se alimentar de uma maneira menos que não devore vidas de maneira cruel, né, e tal, que é isso que o pessoal que é vegano faz. Até para isso você tem que ter um mínimo de situação, né, e tal. A gente que é pobre, a gente dá graças a Deus se o preço da carne abaixa para a gente poder comprar, né. Então aqui, eles têm esse diálogo que é um diálogo muito interessante, gente. Eu recomendo quem não está assistindo, não está acompanhando, tentar dar uma procurada, porque realmente é impressionante a conversa que ele tem com o Will referente a isso. Enquanto isso, ele vai perguntando pro Will, porque ele tá sondando o Hannibal. Ele pergunta assim: como é que você tem que se sentido? Na hora que você matou, o seu coração disparou quando você matou a Fred Lounds e tal? Ele fala assim: que uma frequência cardíaca baixa é o verdadeiro indicador da capacidade de violência.
pode-se dizer que você está geneticamente predisposto a isso. Ele diz isso quando o Will fala que o coração dele não disparou. E então ele fala: "Ah, agora você está mudando, né, e tal". E ele, claro, está obviamente sondando, né. O Will, ele até você percebe, né, até através desse diálogo que eles têm durante esse jantar, que ele finge, né, ele tá fingindo, tanto que quando ele tem essa visão, ele tá sonhando, ele tá saindo de dentro daquele bicho, né, assim, rasgando a membrana e tal, ele tá em profundo sentimento de dor, né, você vê claramente que para ele a mudança tá sendo uma coisa muito, muito dolorosa e tal, mas pelo jeito é necessária. Então é meio que um martírio, né, eu penso assim também, né, ele tá, se martirizando, ele resolveu que para livrar talvez a humanidade de uma figura tão perigosa como Hannibal, que destrói tantas vidas, né, manipula tantas mentes, ele também se sacrificar, né. Bom, quem conhece o final da série sabe o que acontece. Aqui a gente vai ter então a questão da Fred Lounds, né, que é quem viu o filme Dragão Vermelho, que é um ótimo, nossa, um ótimo filme. Tem a cena terrível que é muito parecida, tá, com a cena que aparece na série. E tem um cara assim que tá numa guarita, não segurança, ele tá tipo num estacionamento, né, que fica para baixo do nível do solo, né. E aí ele escuta um barulho e começa a ver um clarão, e quando ele olha é uma cadeira de rodas com um corpo que tá pegando fogo, sabe, tá queimando e tal, e ele corre para pegar aquele extintor, e quando a cadeira de rodas com o corpo pegando fogo para bem numa vaga que tá escrito justamente ali, Fred Lounds, né. Nossa, então você fala: "Meu Deus do céu", né, a gente fala: "Caramba, mataram a Fred Lounds e olha só, né, o que que o Will tá fazendo", porque a série tem mostrado até agora que o Will tá envolvido, né. Então aqui, ó, já vai ter a equipe, vai estar identificando o corpo, né, ali onde está o pessoal do FBI, né, e tal, o próprio Will, o Lecter, né, todos eles estão ali fazendo junto com o pessoal fazendo a avaliação, né, e inclusive tentando fazer aquela avaliação também do que o que significa aquela morte exatamente, como eles sempre fazem, né. Dessa vez o Lecter fala e você vê que é uma coisa que ele fala para o Will de certa maneira, não é só para o Jack, para os investigadores, e sim que aquilo é um troféu muito peculiar, né, e tal. Aí fala assim: "Ah, o assassino ele cortou alguns músculos, né, algumas partes do corpo, né". E vamos lembrar que o Will chegou com uma carne no episódio anterior falando que era a carne da Fred Lounds, né, e tal. Então, você vê que ele está falando e o Will também está ali concordando e dando as teorias dele, fazendo o perfil do assassino. E o Jack está ali só analisando, né, olhando de um para outro, né, e tal, né. Enquanto o Will está ali construindo ali a questão do perfil, você vê que você vai ter algum momento ali, um momento mais à frente, onde a Margot Verger, né, ela vai, admitir, né, que ela vai admitir para o próprio Hannibal Lecter, né, que ela seduziu o Will para poder engravidar, e ela fala que: "Nossa, funcionou". Ela fala que: por enquanto não é nada, não é nem um embrião, né, tal, mas para ela significa muito, porque vamos lembrar que esse herdeiro Verger significa que ela, por exemplo, ela pode matar o irmão dela, vamos supor, né, e ela não ficaria cortada da fortuna da família e tal, né. Tem uma coisa muito egoísta nessa questão toda, né, de alguém que prefere matar alguém do que ficar sem dinheiro, né. Apesar que eu tenho a sensação que o irmão dela, o Jason Verger, né, acho que é Jason, não lembro o nome, ele também não ia deixá-la fugir não, ele tem dinheiro suficiente para poder ir atrás dela e torturar ela, porque o que ele gosta de fazer, torturar ela. Inclusive no livro falam que ele faz outras coisas bem piores com ela, viu. E quando ela tá contando, eu achei isso interessante, né, a Margot Verger tá lá assumindo e tal, ela tá assumindo que fez uma coisa que não é ética e tal, só que o Will tá lá. E o Will eu falo: "O que que você quer de mim?". Ela fala: "Não quero nada de você", né, apesar que uma influência masculina seria bem-vinda, né, e tal, porque o meu irmão ele odeia crianças, né. Então, a gente tem uma cena do irmão dela, esse cara ele é uma coisa do outro mundo, né, porque ele é muito malvado, né, esse personagem,
Mason, não é Jason, o Mason Verger, né? Ele é muito cruel. E ele tem uma coisa também dele gostar de torturar as pessoas. E aquele momento de tortura, quando ele faz a pessoa sofrer de uma maneira muito cruel e a pessoa verte uma lágrima, ele fica querendo captar, sabe? Ele quer coletar aquela lágrima e botar num, sei lá, numa bebida dele lá que ele fica tomando. Então, ele sorve, você vê, né, o paralelo que tem disso, né? Ele sorve a dor alheia como o Hannibal Lecter sorve a vida, né? Então, são personagens predatórios, né? E assustadores. E de certa maneira, a Margot também foi predatória, né? Ela utilizou o Will, né? Como um joguete, né? Acho que, pelo que eu pude entender, ela mentiu para ele que não era fértil, né? E tal. Coisa que, né? Que burrice, né, Will, né? Tem que usar camisinha, né? Não é porque a pessoa não é fértil, pode até pegar uma doença venérea, né? Sei lá, né? De qualquer maneira, ela assume lá e tal, e o Will fica bem puto, né, e tal. E é claro que a gente vai ter aqui também o próprio Mason Verger, né, fazendo terapia com Hannibal. É engraçado porque, gente, o Mads Mikkelsen realmente é um ator que ele é um achado, né? E volto aqui então a recomendar os filmes com o Mads Mikkelsen fora do eixo hollywoodiano, gente, que vocês vão ver como ele é incrível mesmo, assim, entendeu? Os filmes que não são em língua inglesa. Vocês vão gostar muito, né? Porque ele é um cara muito capaz. O Mads Mikkelsen, na atuação dele como Hannibal, quando ele não gosta do paciente, da pessoa que ele está fazendo terapia, ele faz umas caras, mas é umas caras de deboche, sabe? De incômodo, né? Por exemplo, o Mason Verger vai lá assim, na terapia e ele fica, tipo, jogado naquela cama, né? E aí ele fica tentando conversar com o cara, só que o cara tá lá longe, ele pede, ele fala, você pode sentar aqui, né, perto de mim, nessa poltrona, né, e tal. Ele é um cara muito egocêntrico, ele é um cara muito chorão, né, e ele é insuportável, né, e o Hannibal, você vê que ele tem toque. Aí quando ele está ali observando ele vê que o cara largou o terno de qualquer jeito, né, então ele tem essa coisa de que isso parece um sinal de alguém que ele vai destruir, né. Quando começa a deixar ele nervoso, né. Bom, uma coisa que acontece também que eu acho muito interessante mencionar, porque vai ter relevância na história, eu acho que é isso que um pouco vai começar a atrapalhar, de certa maneira, esse plano que o Will tem, né, de fazer o Hannibal confiar, né. Porque batem na porta do Will, né, e tal, ele estava lá, e quem bate na porta dele é a Lana. A Lana vai lá com aquele semblante torturado, ele até pergunta: "O que é? A gente está fazendo visitas ainda um ao outro, né, e tal?" Ela fala: "Não, não estamos fazendo visitas, mas eu preciso te fazer uma pergunta. Você precisa me responder, né?" Aí ele fala para ela: "Já sei o que que você está querendo saber. Você quer saber se eu matei, né, a Fred Lounge, né?" Aí ela fala: "Matou?" Aí ele fala assim: "O que que você acha?", né? Então, e ela fica, né, naquela tensão, você vê que ela tá destruída, né, e tal. Ela fala: "Eu não posso confiar em você. Eu acho que o Hannibal não é uma boa influência pra você." Ela não gosta, né, que o Will faz terapia com o Hannibal. Mas aí o Will dá uma resposta pra ela que eu acho ótima. Fala assim: "Engraçado, ele faz mal pra mim, mas ele, pelo jeito, você acha que ele faz bem pra você, né?" E ela fica em silêncio, né. Aí ele fala: "Fica aí um instante." Aí ele entra e vai lá, pega uma arma, entrega na mão dela, uma 9 milímetros, né? E fala pra ela treinar, pra ela tentar tirar e tentar se proteger. Só isso, né? E ela fica olhando pra arma, olha pra ele, ele fala, tá, tchau. E é isso, ela fica com uma arma, então, dada, então, pelo próprio Will, né? Você vê aqui que ele gosta muito dela e ele não quer, obviamente, que ela. Ele entende que ela tá correndo muito perigo, só que ela não sabe, ela acha que não, né? Porque o Hannibal é um cara muito envolvente, né? Eu lembro que eu até conversava com o Marcos, a gente fica tentando entender, né? Porque normalmente essas personalidades psicopatas e tal, eles não têm tesão em mulher, entendeu? O tesão deles mesmo é a morte, né? A desgraça e tal. Mas aqui, ó, esse personagem, pelo jeito, ele, além de tudo, ele também se deleita em poder ficar com mulheres e destruir mentalmente essas mulheres, porque imagina só a Lana, que é uma pessoa
visivelmente muito ética, né, e tudo, ela descobrir que ela tá ali, tá ajudando um psicopata, né, um assassino, uma pessoa perigosíssima, né, o quanto isso vai destruí-la, né, mentalmente. E ele se deleita com isso também, né. Aqui, como eu estava falando, agora o Mason tá ali, né, fazendo a terapia com o Hannibal, e o Hannibal muito insidiosamente, né, eles conversam sobre esse negócio aí de herança, não é verdade? Ah, a herança, ele fica falando o tempo todo do pai, né? O Mason tem esse papo do pai. Ai, meu pai era assim, meu pai andava com canivetinho, furava os porcos para ver se tinha bastante gordura e tal. E ele fica fazendo várias comparações, né? E o Hannibal vai perguntando para ele, inclusive assim, sobre essa questão, né, da herança, é. Ah, você deve ser muito preocupado e tal. E ele, a maneira como ele fala, e vocês veem, né, gente, como esse personagem ele é terrível. Ele é perigoso e o quanto ele gosta de ver as pessoas se destruírem, né? E ele não fala diretamente pro Mason Verger que a Margot tá grávida. Mas ele dá a entender com esse papo meio aleatório sobre herança e o cara falando. Ele fala assim: "Ah, deve ser muito importante para você então a questão da herança, né, e tal, né". Aí o cara fica olhando pra cara dele e ele meio que saca, né. Tá, ele meio que saca que mesmo o Hannibal não falando diretamente, ele começa a pensar: "Poxa, será que a Margot tá aprontando pra mim, né?". Porque uma hora ele até fala para o Hannibal: "É, a minha irmã é uma mulher muito perseverante, se ela não ficar grávida agora, ela vai ficar grávida em qualquer momento". Ele sabe que a partir do momento que ela tiver um herdeiro, e detalhe, tem que ser herdeiro masculino, né? Um herdeiro, ele é totalmente dispensável, ele pode sumir do mundo, né? Então, o Hannibal, de certa maneira, não, ele claramente conta, né, pro Mason Verger, né, e tal, né? Então, esse personagem é terrível, né? Então, ele fica, então, torturando as crianças. Tem umas visitas que as crianças fazem à fazenda dele lá, e o menino fofo chega para ele e fala assim: "Ah", ele pergunta: "Quem é você?". "Eu sou tal", né. Aí ele fala: "Ah, você", porque parece que é tipo uma visita de escola, né. E fala: "Quem são seus pais?". "Ah, eu sou", o menino dá a entender que é adotado por 2 mães, né, e tal. A família dele é uma família que não é heteronormativa. Aí o Meisenberg fala: "Ah, eu tenho que contar uma coisa pra você. Suas mães não querem você. A sua adoção não deu certo". Sabe, começa a falar um monte de coisa cruel pra criança, só pra ver o menino chorar, cara. E uma hora que a criança começa a chorar, ele pega a lágrima e guarda aquela lágrima pra poder depois tomar, né, uma bebida. Então, é um personagem, nossa, odioso. Imagina uma pessoa rica, agora vocês vão falar que é isso todo mundo, né? Pessoa milionária e tudo, ainda é uma pessoa predadora, pessoa que ama ver os outros sofrerem, né. Ou seja, são muitos milionários, né, falaram até que não tem aquela escala de psicopatia, né, que tem as carreiras e também tem a quantidade de gente com grana, quantos são, perigosos, né, e gostam de ver os outros sofrerem, né. Dizem que não existe uma pessoa que a partir de 1 milhão que preste, né, sempre pisou na cabeça dos outros, pode ter certeza, né. Então aqui tem a cena do funeral da Fred, e a Lana tá lá assistindo o funeral, aí aparece o próprio Will, né. Então você vê que, né, ela até fala assim: "Ah, o os psicopatas, os assassinos adoram ir ver os funerais, né, das pessoas que eles mataram, né, pra ver se, né, qual que é a reação das pessoas, né, e tal". Mas ela meio que saca, ele tá muito ali mais para observar, né, para ver se aparece um assassino do que qualquer coisa, né. Então, que ele tá tipo no mesmo patamar que ela, né. A Lana, que eu achei que nesse episódio ela tem muita agência, sabe, ela tem muitas falas, e ela meio que pressiona o Jack Crawford, e isso é muito interessante, né. Ela inclusive, nossa, essa coisa da Fred Lounds é bizarra no episódio, gente, porque tem um momento o pessoal desenterra, veja bem, que é o Hannibal, né, que fez isso, né. Desenterra a Fred Lounds pra profanar o túmulo dela, é desenterrado e é colocado com braços extras, inclusive de outro cadáver, para parecer Shiva, sabe, aquele deus que é considerado tanto criador como destruidor, né, do hinduísmo, né, e tal. Ou seja, ainda profana o cadáver, né, então
é uma coisa horrorosa, né. E fora que tem um certo mau gosto aqui no episódio, na minha opinião, né, quando o pessoal tá lá do FBI analisando o corpo e tal, fazem várias piadas de: a Fred Lounds adorava queimar os outros, agora ela que foi queimada, né, e tal. Então é uma certa, sim, ela é uma personagem muito antiética, né, e visivelmente odiada, né. Mas eu acho que depois da morte, né, falar desse jeito, a não ser que fosse, sei lá, né, depende do que a pessoa faz em vida, não sei se eu não sei se um Bolsonaro, eu ia ficar falando: "Ai, não fale mal do Bolsonaro não, pode falar mal à vontade". Mas aqui então acabam inclusive desenterrando e fazendo essa figura, né, meio Shiva e tal, então, nossa, assustador, né. A Alana, cara, ela é muito perseverante, ela intima o Jack Crawford. Ela chega no Jack Crawford e fala: "Ó, eu tô até adiantando, né, que é um pouco mais pra frente, mas ela chega e fala assim: "Ó, vocês estão mentindo. Vocês estão fazendo alguma coisa. Você está mentindo, o Will está mentindo, o Hannibal está mentindo, tá um enganando o outro". Ou seja, dá pra perceber que ela consegue fazer uma leitura muito boa, né, deles, né. Ela fala assim: "Ah, vocês estão todos mentindo, enganando, só que eu tô percebendo. Eu quero, você vai me falar a verdade, Jack, o que está acontecendo?". Eu até penso assim, será que o Jack falaria: "Eu não tenho a menor obrigação de falar nada". Eu sei que, de qualquer maneira, parece que ela tem uma amizade com o Jack já faz um bom tempo, na verdade. Porque foi ela que recomenda o Will, né, algo assim no começo, né. Então você tem aqui uma cena de intimidação mesmo, dela com o Jack Crawford, que eu acho maravilhoso. E o Jack Crawford, para surpresa de todos, porque veja bem, é surpreendente, quando assisti a primeira vez essa cena eu fiquei surpresa, ele fala para ela: "Me acompanha, Lana", aí leva a Lana para uma outra sala, e quem é que tá na outra sala? Ela mesma, a Fred Lounds, perguntando: "E aí, foi bonito o meu enterro?". Então é interessante, né, esse episódio que ele tem várias coisas assim, a Lana tem muitas falas, tem o personagem dela dessa vez aparece bastante, que eu adoro, que eu adoro. Então aqui né, outra coisa também, gente, o Hannibal, ele é uma pessoa que, veja bem, vocês recordam que ele farejou o tumor, né, ou sei lá, pelo hálito da mulher do Jack Crawford? Perguntou se ela estava doente e tal, por um certo odor que ele sentia. Ele tem um faro, né, que o pessoal brinca, né, não tem no filme lá, Silêncio dos Inocentes, ele cheirando: "Ai, você usou um creme tal, seu sapato vagabundo, blá-blá-blá", sabe. Ele é realmente uma figura observadora e perigosa, né. E a Lana tá lá conversando com ele, né, e tal, eles falando assim sobre o Will, né, o Hannibal até fala assim: "É, ele vai estar sempre entre nós, né, atrapalhando", né, e ele ela fala pra ele assim: "Ah, não gosto que ele faça terapia com você", aí ele vira pra ela e fala assim: Você não confia na minha terapia?". Aí ela fala: "Nesse momento eu não confio em ninguém, né". Aí ele pega a mão dela, começa a beijar a mão dela e você vê que, pelo jeito, na mão dela tem partículas, né, de arma de fogo, né, que ela tenha disparado. E agora? Entendeu? Ele sabe, né, e ele olha, ela dá um beijo nele, abraça ele e tal, mas ele tá ali parar pensando, por quê? Por que que a Lana tá treinando a atirar, né? Então ela falou que fala pra ele que tá paranoica, né, e tudo. Então realmente a Lana faz o Hannibal Lecter levantar suspeita, né, tal, né. Por que que ela estaria treinando? Por que que ele estaria atirando, né? Então é interessante. E aqui a gente tem a personagem Margot, e isso é bem triste, né, o que acontece com ela, porque, obviamente, se ela já descobriu que está grávida, a atitude correta seria, sei lá, ela fugir, né, dali, né. E o irmão dela, se o irmão dela descobrir, não é, tem uma hora até que ele intimida ela, fala assim: "É, ô Margot, o que que você tem feito aí, né? Será que você tá fazendo alguma coisa, tá pensando em engravidar, tá fazendo", sabe, ele meio que ele caçou o que o Hannibal obviamente apontou. Então a Margot deve ter pensado: "Meu, melhor sair daqui, eu fugir, sei lá, ficar fugida todos os meses durante a gravidez até eu ganhar o neném, né". Só que ela pega o carro no meio da noite, bota as malas e tal, e tá fugindo ali meio que em pânico na estrada deserta, só que uma caminhonete vai e bate nela com tudo, né.
Aí ela tá ali com o carro todo destruído, né? Ela tá ali sentada, machucada, e a porta da caminhonete abre e sai quem, né? Que é o capanga do irmão dela, o Calo, né? Então ela, meu, é uma cena muito triste, né, e tal, de violência. E, claro, não mostra pra gente todos os detalhes, né? Mas a gente sabe o que vai acontecer com ela, né? Porque o irmão dela, ele desconfiou dela e ela fugiu, então ela comprovou o ponto de vista dele. Quando os olhos dela se abrem, ela tá no hospital, tá escutando barulho de máquinas, né? Tá um médico com uma máscara cirúrgica parando ali sobre ela. E aí eu quero até apontar para vocês aqui, porque quem gosta de Cronenberg, hein, esse diretor maravilhoso, né? Tem o filme dele, Os Gêmeos Mórbida Semelhança. Agora até teve uma minissérie, né, que é feita ali com aquela maravilhosa Rachel Weisz, né? Rachel Weisz, né? É Gêmeas Mórbida Semelhança, onde os médicos estão todos de vermelho, né? É a história de dois irmãos, é uma história sobre narcisismo, sobre misoginia, gente, também, porque os caras que operam mulheres, tem um momento que ele faz uns equipamentos horrorosos, né? Parece coisa do Giger, assim. Ele pode até ferir as mulheres. Tem uma coisa de misoginia muito forte nessa história aí. Mas aqui no essa versão feminina, né, pela perspectiva feminina, que é o Gêmeas Mórbidas Semelhança, eu não terminei de assistir. Eu tenho que terminar, na verdade, mas eu estava gostando bastante, né. Só para falar aqui a menção, por quê? Porque o irmão dela, ele está com uma roupa de hospital e tal, com máscara, tudo de vermelho. E aí ele vai lá e fala assim: "Ah, Margot, eu vou falar para as pessoas que você sofreu um acidente, só que infelizmente você teve um ferimento interno, acabou gerando um problema que teve que tirar o seu útero". Ele vai tirar o útero dela, entendeu? Ele vai remover o útero dela. Então você vê assim, e fala: "Nossa, olha a psicopatia desse cara, né?". Ele acena ali para os caras que estão todos ali também de vermelho, né, para poder retirar tudo, né? Vai fazer uma esterectomia nela. Então, cara, é assustador, entendeu? O que que esse cara é capaz de. Você entende, né? A Margot querer matar ele, né? E tal, porque o pai dele já era um grande de um psicopata, né? Porque pro cara deixar ou tudo pro filho ou pra linhagem masculina, ou mandar tudo pra igreja, ainda por cima são religiosos, tinha que ser, né? Mandar tudo pra igreja e não deixar nada pra irmã, é sacanagem também, né? Então você vê ali que é uma a Margot, infelizmente, ela parece depois já internada, né, fez uma esterectomia, né, e o Jack conta, como eu falei, a verdade ali pra Alana da Fred Lounge, e a Alana começa a chorar, viu. A Alana começa a chorar, porque eu acho que muito disso é culpa também, porque ela pensa: "Caramba, né, meu, eu estava ali acusando frontalmente o Will, né". Então mal sabe ela, gente, eu fico até com pena dessa personagem, porque eu gosto dessa personagem, sabe. Eu acho muito a atriz, inclusive, a Catherine Davernas, né, ela é muito boa, né. Então você fala: "Cara, como é que pode, né, a pessoa não tem uma perspicácia, né, e não consegue, realmente, né", porque também o Lecter é foda, né, pra tu fazer a leitura dele, ele sabe, né, ocultar isso muito bem, né, atrás daquela camada, de elegância, né, e tal, né. Então é interessante, né, vai ser muito triste quando ela descobrir. Aqui você vai ter uma cena do Will, então, olhando ali a Margot, né, na cama de hospital, né, ali já está se recuperando da cirurgia, ele já, pelo jeito, já sabe o que aconteceu. E o Will, ele vai até a propriedade do Verger, lá dos Verger, ele derruba o Carlo. Veja bem, achei interessante, né, porque o Will é um cara pequeno, esse ator é um cara pequeno, né. Ele derruba o Carlo e ele vai atrás de quem? Do Mason. O Mason Verger está sentado ali ele é tão psicopata que pelo jeito ele tá vendo ali os porcos ali pelo um espelho, sabe, meio inclinado, e amando isso, curtindo demais. Nossa, que legal. Inclusive fala: "Carlo, eu acho que os porcos comeram pouco e tal", só que ele olha pra trás, é o Will. O Will dá umas porradas nele, né, porque ele merece, né. Aí ele fala: "Ah, você que era o pai então, do filho da Margot, né". E ele fala, o Will bate nele, porque ele merece apanhar, né, o Mason é miserável, né. Mas ele fala assim: "Sabe que você é um idiota, você é um burro, você sabe, você nunca entendeu que que nós 3 temos em comum? O mesmo psiquiatra, a Margot, eu e você. Sabe quem que você deveria dar para os porcos? O Hannibal Lecter".
Tal, e termina assim, sabe, com ele alertando, né, o Meisenberger, que ele visivelmente não mata, né. E vamos lembrar o que acontece com o Meisenberger, né, ele merece, aliás, né. É um personagem terrível, né. Recomendo vocês reassistirem o Dragão Vermelho. Aqui a fase do Dragão Vermelho, nessa série, ela é muito linda também, né. Eu até, nossa, salvei uma imagem, assim, porque é aquela é uma atriz aqui que vai ser a namorada ali do cara que faz o Dragão Vermelho. Ela é maravilhosa, daquela série de vampiros da HBO, aquela série meio caliente, eu não lembro agora, né. Mas é muito boa mesmo aquela atriz. E aqui, no final dessa temporada, eu acho que a série não perde nenhum momento, gente. Ela não decai, sabe? Ela continua muito boa. Os diálogos continuam muito, muito elegantes, entendeu? Curiosos, coisas que te deixam refletindo. Essa discussão que tem sobre Deus, esse Deus que o Hannibal fala que ele tem um humor, né, e um cinismo. Então ele se compara a Deus, né? Ele se compara a uma deidade. Ele acha que as atitudes dele não devem ser julgadas. Por quê? Porque Deus também faz isso, né? Então é interessante, né, como ele se coloca nesse patamar, né? Então termina nesse ponto aí aonde o Will conta pro Mason, né, e tal, e a gente termina, né, o episódio pensando: "Ué, será que tem uma aliança se formando ali, né?". Por mais ódio que o Will tenha do Mason, pelo que o Mason fez a Margot, né, e tal, porque ele vai lá e quebra a cara do cara, né. Então aqui tem umas coisas ali, tem uns extras, né, vamos lá, falar as curiosidades, né. Aqui diz que no roteiro a cena do Will e da Lana, ela acontece imediatamente após a sequência de abertura do nascimento do veado, né, o Will estaria despertando, que essa cena que eu comentei dela batendo na porta dele, é bem no momento, na hora da edição que o pessoal alterou, sabe. Mas ela seria diretamente logo no começo do episódio, a primeira cena, né. Não seria, feito como não seria mostrado como foi, né. No romance ali, o Hannibal Rising, né, esse restaurante, o Café de l'Est, né, que é um café na França, né, e tal, que serve esses ortolanos, é o nome desse pássaro, gente, afogados em Armageddon, com uma especialidade sub-rosa, listando-os como cotovias no menu, né. Tem um aviário cheio deles. Diz que os homens que encomendam os hortolanos colocam guardanapo sobre a cabeça para manter o aroma, não para se esconder de Deus. Depois de matar Colnas, Hannibal, de 18 anos, liberta todos os hortolanos e diz-lhe para voarem para o Báltico, em contraste com a sua atitude menos humana no programa. Ah, sim, aqui está falando que no livro, esse personagem Hannibal, né, no romance Hannibal Rising, ele é mais gentil, ele se demonstra incapaz de fazer algo assim, de fazer um prato como esse, né. Ele liberta ali os pássaros e tal. Aqui o Will fica muito chocado, né, falando para ele, né, que é um pássaro que está em extinção, né. Aqui é um exato contraponto ao debate que estava tendo no episódio anterior. Aquele negócio de você matar um animal e o animal com muito medo, alterar o sabor da carne, ficar uma carne ácida. Aqui é o contrário, você mata os pássaros afogados e você frita eles completamente e come com tudo. Então, eu entendo. Quando eu assisti aquele filme, não foi Como Água para Chocolate. Sim, acho que foi Como Água para Chocolate, sim. É um filme maravilhoso que tem uma receita de codorna em pétalas de rosas. É uma cena muito erótica. Esse filme é muito maravilhoso. Eu gosto muito dele. Eu lembro que aquilo me incomodou. Eu sou daquelas pessoas que come carne e as coisas me incomodam. Porque codornas, tudo bem que você sabe que tem criadouro, né, e tal. Mas é assim, sei lá, sempre fiquei com a impressão que para mim parece um certo grau de crueldade. Ele devora essa crueldade, né, o Hannibal, né? Porque é que nem você ter pássaros em casa, né? Não sei se eu estou sendo polêmica, espero que não, né. Eu não teria pássaros presos em casa, porque eu sempre achei uma coisa muito triste, né, o animal ficar preso numa gaiola, um animal que voa, né. Então aqui, esses hortolanos aqui, esses pássaros aqui que são, devorados, inteiramente, né, é uma coisa bem triste, né. Aqui sobre a questão da música, as variações Goldberg, que são músicas favoritas, né, do Hannibal, foram ouvidas pela última vez em Fromage.
e referenciadas pela primeira vez no romance O Silêncio dos Inocentes. Aqui toca-se, né? E tal, na hora que o Hannibal está consumindo os hortolanos. A frase sangue e sopro que Hannibal fala vem diretamente do Dragão Vermelho, né? Onde o Dolaride, vamos lembrar que o Dolaride é aquele cara que o Francis Dolaride, né? Que ele que é o Dragão Vermelho, né? Ele acredita que Lecter entende, né? E tal. É sangue e sopro, é uma expressão. A eliminação do cadáver de Fred, aqui eu falei, né? Corresponde aproximadamente à morte de Fred no romance do Red Dragon, no Dragão Vermelho. Por quê? No livro, o Francis Dolaride, ele bota fogo na Fred no Lounge, né? No caso é um cara, né? Ainda vivo, enquanto cola a uma cadeira de rodas com cola epóxi. E depois manda Lounges rolando pela rua até o escritório da Tatler, né? O segurança apaga o fogo e Lounges morre logo depois. A cena em chamas na cadeira de rodas do estacionamento da Tatler presta homenagem ao filme Manhunter. Aliás, gente, né? Falei, acho que no primeiro episódio que eu fiz desse podcast, eu falei desse filme. É o Manhunter. Ele é um filme maravilhoso, sem palavras. É um filme de 86. É a primeira adaptação cinematográfica do Dragão Vermelho. Tem o cara do CSI, tá? E o Hannibal, aquele ator maravilhoso. É um filme incrível, bonito, sabe? Ele tem tudo de bom, uma tremenda adaptação, né? Então, essa cena na cadeira de rodas, tá? Ela tá prestando homenagem a este filme, na verdade, o de 86. O cadáver caindo perfeitamente na vaga do estacionamento de Fred é uma referência a esse fato de o Dragão Vermelho, que o Dolaride sequestra o Fred, né? E após estacionar parcialmente na vaga de lounge, irritando Fred. As referências ao desejo de Fred de ser notado e a sua incapacidade de se manter fora das suas histórias vêm da narração Dragão Vermelho. Deixa eu ver aqui então, tem um longo parágrafo aqui, fala sobre essa questão do Franklin, né, e tal. Tá. Eu vou pular porque eu achei que isso aqui não tem muita relevância não. Aqui o Mason ouvindo música marroquina, vem do romance também, do Hannibal. E o Mason passou um certo tempo na África, né, e tal, ajudando o ditador de Uganda, o Idi Amin, a executar pessoas brutalmente. Olha só o Mason Weger. É que o diálogo do Mason sobre acampamento e tal, deixa eu ver. O Hannibal menciona o nome da sua irmã Misha. Isso eu achei super importante. Até esqueci de mencionar, mas ele se abre muito com o Will, né? Ele fala sobre a irmã dele, ele fala que ele foi um pai, né? Eles falam sobre paternidade, ele fala que foi um pai para a irmã dele. E quem assistiu o filme, mesmo o filme não sendo muito bom, né? Não acho muito bom, pelo menos, né? O Hannibal Rising, né? E é muito triste o que acontece com a irmã dele, que eles acabam, os caras matam, devoram e ainda dão a irmã, né? Pro Hannibal comer, né? Fico pensando se isso daí não foi o gatilho, né? E fez ele se transformar no que se transformou. Uma coisa interessante que é uma metáfora aqui que o Hannibal usa da xícara de chá, né? Ele joga no chão e depois ele quer tentar juntar, que é quando eles conversam sobre a Abigail, né? Porque é muito doloroso pro Will quando ele lembra da Abigail Hobbs, né? E pra ele era como se fosse uma filha, né? O Hannibal diz que também via a Abigail como uma filha, né? E ele fala, é aí que ele faz uma certa comparação dele mesmo com Deus, né? Ele fala assim, quando uma coisa se quebra, não tem como uma coisa se juntar, né, e tal, né? E tem uma certa referência a coisas que o Stephen Hawking, né, falava também, escrevia nos seus romances, né? Diz que o Hannibal tem muita admiração, né, pelo documentário biográfico, né, do Errol Morris, né, de 91, sobre o Stephen Hawking, né? Uma coisa que é uma breve história do tempo. E então, eu estava falando sobre essa questão, né, de você não conseguir fazer o tempo voltar. Então, é uma bela metáfora, né, para coisas perdidas, né, que não tem mais solução, né? Eu gosto muito daquela visão, e aí uma coisa particular, né, que eu acho que foi no filme do Zhang Yimou que eu encontrei. Quando eles quebram, né, porque vamos lembrar que na China, né, na Ásia, acho que uma boa parte da Ásia, eles comem naquelas cumbucas, né, naquelas cumbuquinhas bonitinhas e tal, de porcelana e tal. Quando elas se quebram, eles têm toda uma arte
para poder arrumá-las, né? Elas não são jogadas fora. Elas tem um cara que coloca tipo grampos, né? E tem algumas famílias, penso eu que as mais abastadas, elas inclusive colocam um fiozinho de ouro, né? Uma coisa dourada, um fio de ouro. Porque, na verdade, aquilo ali engrandece, né? Mostra que passou pelo tempo, né? E por uma vicissitude, né? As pessoas também fazem isso, aí eu não sei se é uma coisa meio Faria Limer ou não, mas aí eu lembro que também tem uma questão meio das mesas, né? Tem gente que aprecia isso. Eu não sei, eu tenho um pouco de toque, não sei se eu conseguiria ver isso. Mas tem gente que tem aquelas belas mesas de madeira e, pô, você não pode colocar um copo, não é verdade? Numa mesa de madeira que você mancha a mesa. Agora tem pessoas que apreciam justamente isso, esse ato de você manchar a mesa com um copo, com uma taça, né, sei lá, com uma jarra, porque aquilo também conta uma história, né? Então eu penso que é uma boa maneira, acho que, de ver as coisas, né? De que as coisas não, às vezes algumas coisas quebram, não tem mais como você arrumá-las, né? Você pode até tentar arrumá-las, né? Só que às vezes não é possível. De qualquer maneira, é interessante essa analogia, né? Que o Hannibal faz aqui nesse episódio, né? Deixa eu ver. O que mais aqui? Tem essa frase aqui do Mason, né? Que ele fala sobre querer um bebê Verger, o meu próprio bebê. Diz que vem do romance do Hannibal, onde a Margot fala isso, substituindo o nosso por meu, em nome dela e da sua parceira Judge, né? Porque sim, a Margot Verger no romance ela é uma mulher, ela é gay e tal, e é interessante porque isso aqui também vai aparecer em Hannibal, tá? Essa espécie de trajetória aqui dessa personagem, né? São muitos detalhes aqui. Dessa vez o pessoal aqui do fandom realmente botou muitos tópicos, né? Deixa eu ver. Aqui Hannibal cita o policial francês do século XIX, o Alphonse Bertillon, quando diz: observamos apenas as coisas que já estão na mente. Esta citação aparece como uma epígrafe no início do romance Red Dragon. A placa do carro de Margot, Nuscratry, como é que é? Nuscratry, refere-se ao nome da mansão da família Verger no romance Nuscrat Farm. No romance Hannibal, Margot é incapaz de ter filhos geneticamente porque murchou, entre aspas, seus ovários. Devido ao uso de esteroides. Sim, porque aqui no romance é falado que a Margot Verger ela é uma mulher, uma halterofilista e tal. O Brian Fuller não colocou porque ele achou que ia ser meio estereótipo e tal. Achei interessante, né? Ele não quis colocar ela como fisiculturista, né? Estereotipada, né? E interessante, porque como é que ela conseguia sofrer? Ela sofria violência do irmão, né? E tal. Deveria descer, antes descesse o cacete nele, bem que ele merecia, né? Aqui, mais um detalhe antes da gente terminar. Nada nos romances indica que Will Graham conheceu Mason. Embora Will certamente conhecesse Mason, já que ele vagamente alude a ele como uma vítima sobrevivente de Hannibal e o Dragão Vermelho. E é possível que Will tenha visitado Mason, né, Mason Verger, pós-paralisia enquanto investigava o assassinato de Hannibal. Então aqui realmente nos romances não tem essa espécie de narrativa que é onde o Will fala com Mason Verger, nada disso, né? É uma coisa colocada pra série, né? É isso, gente. Então, obrigada, né? Achei que a teoria até mais do que eu imaginava. Obrigada pela paciência. Realmente, às vezes eu tô meio atrapalhada, não dá pra ficar fazendo live com câmera e tal. Espero que as coisas melhorem um pouquinho, até pra eu poder me animar, né? A fazer mais lives com câmera. De qualquer jeito, muito, muito obrigada. Reforçando aqui então, por favor, assine o feed do nosso podcast. Tá? Procura a gente ali como Masmorra Cine nos aplicativos Spotify, Amazon Music, seu aplicativo favorito de podcast, coloca lá, Masmorra Cine, tá? A gente recentemente esteve ali conversando com o queridíssimo Thiago do Monty Python Brasil. Ele tem um ótimo programa ali sobre Monty Python. Ele entrevista várias pessoas e tal, e artistas famosos. E a gente, nossa, nós fomos convidados. E eu e o Marcos estivemos lá para poder falar sobre a série que a gente comentou todos os episódios, gente. A gente acaba até virando uma referência nesse meio também, né? Porque nós falamos sobre toda a série clássica Além da Imaginação. Então,
fomos lá conversar sobre hot selling, curiosidades de episódios, né, e tal, episódio que a gente gostava mais e tal. Então foi um papo bem legal e tá lá no YouTube. É só você digitar no YouTube, tá? Você coloca assim Monty Python Brasil ou coloca assim Andar Tolo, acho que é isso, o Andar Tolo, que acho que esse é o perfil dele lá. Mas pode botar Monty Python Brasil que você acha, inclusive pelo blog dele. Né? Então vai lá para ver a minha cara, ver Marcos, né, que a gente participou desse programa, foi bem legal, assim, eu gostei muito. Um abraço para o Thiago. E eu vou finalizando aqui, gente, recomendando, tá? A gente também tem canal lá no YouTube, aliás, vou botar também esse vídeo aqui no YouTube. Não esqueça de assinar, se você está gostando, assina. A gente precisa aumentar os nossos seguidores no YouTube. E claro, se você puder, não deixe de nos apoiar com o que você puder, gente. Às vezes R$10, R$15 não é nada para você e para a gente faz uma diferença enorme. A gente consegue pagar o site, comprar equipamento quando dá problema. Recentemente até comprei, né, para o Marcos um microfone novo, né? Então tá ajudando bastante, melhora a qualidade do som, né, gente? Então com isso eu vou deixar aqui um abraço, um beijo e a gente se encontra, tá? Sexta-feira estamos aqui ao vivo novamente para poder falar sobre o maravilhoso Night of the Creeps, tá? Sexta-feira, 21 horas, estamos aqui online. Beijo, tchau, tchau.